Olá, bem-vindos de volta. Estamos agora na nossa segunda aula e nós vamos falar um pouquinho mais sobre a desigualdade no Brasil, nesse país grande, imenso, continental e muito diferente. Nós temos várias regiões que dariam vários Brasis, né, como a gente costuma dizer. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, são realidades muitas vezes próximas também, muitas vezes diferentes, porque tem especificidades. Então, pensar um pouquinho, por exemplo, nas questões sobre a desigualdade no Brasil, se pensa nas questões mais gerais, mas quando se pensa nas questões regionais, locais, existem diferenças significativas. Uma coisa é eu pensar num jovem, um adolescente, indígena, quilombola, lá às margens do rio Amazonas. Outra coisa é eu pensar num adolescente negro, pobre, na favela do Rio de Janeiro. Ou, diferente também, apesar de que vivendo na mesma condição de uma comunidade, pensar aqui em Fortaleza, né, em algumas das nossas comunidades. Então, é preciso refletir que o Brasil, apesar de ser um país onde essas questões estão postas, elas têm as suas diferenças também a partir do local, a partir da sua realidade, a partir da nossa realidade, da onde a gente se encontra. E esse olhar é importante para a gente refletir que algumas das condições que a gente encontra nos atendimentos que a gente faz às nossas famílias, né, as famílias das crianças que estão em vulnerabilidade social, muitas vezes elas são as mesmas que se encontram no resto do país, mas em algumas vezes muito mais específicas à nossa realidade. Então, é importante o diálogo que nós possamos fazer dentro dessa formação, trocando conhecimento entre os nossos municípios. Por isso que é importante em salas de aula, as discussões dos fóruns, tudo aquilo que a gente traz como elemento de atividade, de discussão, que essa troca ela é muito importante, porque muitas vezes aquilo que se passa no nosso município está passando no município, por exemplo, do outro lado do estado, né? Algo que se passa no Cariri pode se estar passando na região norte, pode se estar passando na capital, mas também algumas outras coisas podem estar sendo diferenciadas a partir da realidade local. Então, essa troca nossa, esse encontro que nós estamos fazendo aqui na Escola de Conselhos é muito para isso, para a gente tentar compreender as diversas realidades que nós encontramos no dia a dia, né? Uma coisa é você tratar uma realidade de criança, por exemplo, com uma vulnerabilidade social apenas com a questão da pobreza. Outra coisa que além da pobreza vem aí a questão da violência física, violência sexual, né? O abandono, são elementos que estão postos hoje dentro das condições das famílias brasileiras, de muitas das famílias brasileiras. E essa é a nossa realidade, esse é o nosso atendimento. Então, entender o Brasil a partir dessa complexidade, ela é muito importante. Importante por quê? Porque essas diferenças sociais, elas vêm se perpetuando ao longo do tempo. Como eu disse na aula anterior, muitas das questões de formação da nossa sociedade, do que hoje nós chamamos de sociedade brasileira, ou do que nós somos enquanto povo, enquanto nação, ela veio a partir de um fenômeno complexo que muitas vezes afetou de forma negativa a sociedade. Então, nós temos diferenças estruturais, onde nós temos aí uma parte da população minoritária com riqueza muito grande, concentração de riqueza muito grande, e a maioria da população com uma concentração de riqueza muito baixa. Então, essa desigualdade, esses problemas agravam a forma como a gente consegue entender os problemas que essa sociedade apresenta. Não é tão difícil a gente encontrar pessoas dizendo assim, nasceu pobre vai morrer pobre, nasceu rico vai morrer rico, porque o rico já vem de nascença e o pobre, para se tornar alguém, vai ter muito mais dificuldade. Essas questões, elas são importantes na reflexão, porque não é só do imaginário popular.
Não é só, eu nasci aqui, eu vou morrer nesse local porque aqui é a minha realidade. Não, essa é uma mudança que se pode pensar e refletir a partir de uma mudança estrutural da sociedade. Por que a sociedade é assim? Porque tem pessoas que nascem na favela e tem pessoas que nascem na mansão, lá na área nobre da cidade. Por que essas diferenças elas estão tão significativas? E como eu rompo esse processo? Quais são os elementos que me fazem, por exemplo, fazer com que uma criança pobre de uma comunidade possa um dia ser um médico, possa um dia ser um advogado, possa ser um dia ser juiz. Por quê? Para ser juiz tem que ser nascido em família que tem juiz, ser filho de juiz, ser neto de juiz. Para ser médico tem que ter nascido como filho de médico, neto de médico. Que sociedade é essa que perpetua uma desigualdade tão grande? Ou seja, um direito para um e a negação para o outro. Não, temos que entender como essa construção ela é importante para tentar superar essas dificuldades e diminuir essas diferenças. Por que o filho do pobre não pode se tornar um médico? Por que o filho do pobre não pode se tornar um engenheiro, não pode se tornar um advogado, um juiz, ou um político, né? Um senador, um deputado? Essas questões, elas são importantes e muitas vezes é preciso a gente atentar que está na base da sociedade. Ou seja, o filho do médico, ele vai ter mais condições de ter uma boa educação, de estudar em boas escolas, de ter todo o seu tempo livre voltado para atender as necessidades daquele aluno para estudar, né? Vai ter uma boa alimentação, vai ter uma noite de sono regular e tranquila, vai ter um cuidado especial da família, né? Vai ter o lazer necessário para que ele possa restabelecer a sua condição física e emocional, enquanto o filho do pobre vai ter essas condições para poder estar lutando de pé de igualdade no vestibular para a medicina com esse filho da alta sociedade, ou ele vai ter que estudar numa escola precarizada, onde muitas vezes ele não pode ir para a escola porque a facção está com algum problema e não deixa ele transitar, a escola está fechada, onde ele não se alimenta de forma correta para poder conseguir acompanhar também de forma correta, porque quando a gente está com fome a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue raciocinar, nossa mente fica mais dispersa. Então, não é só a condição de dizer, não, ele tem a mesma oportunidade de fazer o vestibular é para todo mundo. Não, mas a preparação de todos os anos que se precisa para fazer um vestibular, para direito, para medicina, para engenharia, para qualquer um, seja até qualquer profissão, ele precisa ter a condição. E é importante que seja garantido essa oportunidade igualitária para todos. Com isso, a gente consegue mudar, consegue transformar. O Ceará hoje, e aí eu posso dizer com muita propriedade, porque eu já escutei isso de vários gestores de outros estados, que vêm se espelhar no Ceará com relação à educação, porque aqui hoje é um celeiro para o Brasil. As experiências nas políticas educacionais que o Ceará está desenvolvendo, está conseguindo melhorar na condição da educação pública no estado, está sendo referência para o Brasil e para o mundo. Está sendo colocado, inclusive, na ONU. Então, é importante que o poder público, o Estado, né, o município, enfrente, de fato, essa questão da educação para que os jovens possam ter as mesmas condições, a mesma qualidade de ensino e chegar lá na frente e disputar em pé de igualdade com aquele que teve todas as oportunidades desde o seu nascimento. Então, essa é a importância para se trabalhar a questão das diferenças injustas que nós percebemos na desigualdade social e na estrutura social que o Brasil tem, certo? Essa questão é importantíssima para a gente compreender essa relação entre Estado, sociedade, certo? Entre políticas públicas, políticas governamentais e
a sociedade civil. É importante a gente compreender que tudo isso tem que estar amarrado. Precisa ter uma política forte, precisa ter uma sociedade que também pense e reflita e contribua com essa discussão, para que a gente possa depois ter não só o filho do rico nas melhores faculdades, mas também aqueles que nasceram pobres e tiveram oportunidades para estudar e para melhorar e quebrar o ciclo também da pobreza, que muitas vezes não se consegue nesse país. Então, é importante refletir sobre isso, tentar compreender as causas, né, dessa desigualdade social no Brasil. Espero que a gente possa refletir bastante sobre esse tema e aguardo vocês na próxima aula.